Começos não definem finais, não definem nem mesmo os meios. Porém, é super importante começar bem, né? E o qual é empolgante começar bem. E como começou bem a seleção do Dorival Júnior. O feijão com arroz do Dorival foi muito mais competitivo e interessante de se assistir do que seria um prato inventado, sofisticado, mas com pouco tempero ou com pouca qualidade na sua entrega. Assim, a seleção do Dorival, baseada também em jogadores que jogam aqui no Brasil, surpreendeu a maioria, inclusive a mim. Primeiro pedindo desculpas, porque vocês já devem ter percebido que eu estou um pouco rouco. Passei já 2 dias meio que sem voz, ontem não consegui nem falar. E hoje, voltando um pouco a minha voz, mas ainda com essa perceptível rouquidão. E cara, eu digo sem pudor algum que me surpreendeu porque eu esperava que a Inglaterra fosse vencer esse jogo. A Inglaterra é um trabalho de 7 anos e meio na mão do Southgate. E isso, essa vitória da seleção brasileira diz muito sobre a ineficiência do trabalho do Southgate, que nunca venceu competição alguma, que chegou, óbvio, ali longe na Eurocopa, perde na final para a Itália, mas que sempre foi muito questionado. O Dorival Júnior não tem nada a ver com isso. A seleção brasileira não tem nada a ver com isso. O Southgate tem em mãos um elenco extremamente poderoso. Ontem jogou ainda sem Harry Kane, sem Saka, mas jogou com Bellingham, jogou com Phil Foden, tinha em mãos Rashford, tinha em mãos Cole Palmer, e jogando aí o Wembley se torna ainda um adversário ainda mais difícil, né? E ontem na vitória por 1-0 também não podemos dizer que foi fácil, mas deu gosto de ver. Foi um Brasil competitivo, foi um Brasil que se encontrou muito fácil, e isso a gente pode analisar um pouco mais para frente do quão o modelo de jogo e o formato de jogo do Dorival impactou nessa facilidade, dessa identificação dos jogadores. Foi um time que produziu, que criou, que incomodou a Inglaterra, que conseguiu sair da pressão alta inglesa dos 10 primeiros minutos com tranquilidade, que virou o jogo a seu favor, que com 16 minutos já tinha colocado uma bola na trave com o Paquetá. Aliás, uma belíssima partida de Lucas Paquetá, assumindo um papel de articulador maior do que ele já teve em vários momentos na seleção. Uma seleção que não tem o Neymar, que sempre foi na última década o cara que tinha a função de articular a parte ofensiva da seleção brasileira. O Paquetá assumindo muito desse papel, mas numa seleção baseada em jogadores também do futebol brasileiro, se tornou ainda mais surpreendente para mim essa vitória, e com esse nível de competitividade. A Inglaterra era favorita, para mim também, assim como para muitas outras pessoas foi. Inclusive para o técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior considerava a Inglaterra favorita, pela questão do trabalho mais longevo, por mais questionamento que exista quanto ao trabalho do Southgate, é um trabalho de quase 8 anos, cara, que não conseguiu prevalecer, não conseguiu mostrar esse favoritismo. A partir do minuto 16, até o final do primeiro tempo, o Brasil em nenhum momento foi controlado pela Inglaterra. Em nenhum momento do jogo o Brasil foi controlado pela Inglaterra. Não consigo dizer que o Brasil controlou, tá? O Brasil foi competitivo, foi um jogo interessante e legal de se assistir pela trocação que existiu entre as equipes. O Brasil oferecia espaço, mas atacava e aproveitava o espaço cedido pela Inglaterra. A Inglaterra conseguia chegar em alguns momentos, principalmente na bola parada, mas chegava e incomodava o Brasil. Inclusive é ponto pra gente elogiar o Bento, né? Seguro, uma partida de um goleiro estreante na seleção brasileira. Um desses caras que faz parte da leva de jogadores que atuam no futebol brasileiro. Jovem, estreante e muito seguro, mostrando uma capacidade interessante. Bento ganhou muitos pontos, eu acredito, para convocações futuras. Numa defesa extremamente jovem e novata na seleção, só o Danilo era um cara já habituado a estar ali, inclusive foi o capitão e muito seguro durante a partida, mas com o Fabrício Bruno, estreante, com o Lucas Beraldo, muito cru na seleção brasileira ainda, o Wendel também, se não me engano, nunca havia sido convocado também o Wendel. 4/5 da defesa da seleção brasileira eram de jogadores que não estão habituados com aquele processo, até com convocações. E a defesa do Brasil foi muito sólida, funcionou muito bem. E isso também acredito que passa pela capacidade que eles tiveram de entender o sistema do Dorival. Na entrevista do Vinícius, ele citou que o professor conseguiu passar as ideias muito bem para eles. E isso ficou muito perceptível, cara, porque foi de fácil entendimento a ponto deles, em 5 dias, conseguirem vencer um trabalho de 8 anos. O meio-campo da seleção brasileira, comandado pelo Paquetá,
Cara, ele conseguiu neutralizar em vários momentos a seleção inglesa. E mesmo com o Paquetá sofrendo risco de ser expulso, porque poderia ter sido facilmente, quando teve a bola, o meio campo da seleção brasileira jogou bem. Bruno Guimarães seguro, produzindo. O Paquetá, principalmente, o cara que finalizou a bola na trave, um cara que gerou ataque, um cara que achou passes para Rodrigo, para Vinícius, um cara que foi o principal articulador e o principal criador da seleção brasileira, assumiu o papel que lhe foi fornecido. O João Gomes também muito seguro. E o ponto do ataque, né? A gente tem, obviamente, Rodrigo, Vini e Rafinha precisando melhorar para atingir o 10. O Vinícius teve grandes chances e parou na finalização ruim. O Rodrigo teve uma boa oportunidade e não finalizou também. O Rafinha poderia ter criado um pouco mais, mas é claro que ainda não está totalmente habituado ao cenário da seleção brasileira. Vinícius e Rodrigo já mais experientes nesse ambiente, mas ainda sem conseguir apresentar e com consciência disso, que não apresentam o que apresentam no Real Madrid. O Vinícius falou sobre isso na entrevista pós-jogo na zona mista. Ele cita muito claramente que ele ainda não consegue ser o jogador que é no Real Madrid. E é curioso o quanto um cara de 23 anos tem essa consciência de entender que ele precisa fornecer mais para a seleção e que ele sabe que precisa melhorar. Mas ainda assim, um cara que, obviamente, pelo talento que tem, incomoda muito as defesas. E o Endrick, né? Assim como a gente pode falar de boas substituições feitas pelo Dorival, como o Andreas Pereira, o Pitico jogando na seleção brasileira, cara. Isso poderia ser considerado um delírio coletivo em 2019, mas em 2020, né? Em 2019, 2020. Mas o Pitico foi muito bem na seleção brasileira. Pois é. O Savinho entrando bem no jogo. E o Endrick, né? Como o cara que define a partida, como o cara que coloca 1-0 no placar. Bem posicionado, aproveitando o rebote do Pickford depois da afinação ruim do Vinícius. Mas o Endrick é um 9, é um cara que vai se propor muito a isso na carreira. E é um cara que tá ali para fazer gols, ele já entendeu isso. E ele faz. E quão curioso é um cara de 17 anos definir um jogo do tamanho como esse, né? Por mais que seja um amistoso, representava o início de ciclo, representava o começo. Representava o começo do Dorival e para ele representava o começo da carreira dele na seleção. 17 anos de fazer um primeiro gol contra uma seleção campeã mundial no estádio que representa essa seleção, que é o Wembley para a Inglaterra, é muito grande. Sendo o jogador mais jovem a fazer um gol por clube ou seleção em Wembley, que o Endrick se tornou, cara, é quase um roteiro de modo carreira, de filme, sabe? E o Endrick fez. E ele tem uma tranquilidade absurda para falar sobre isso. É um cara diferente, o Endrick já mostrou isso. A gente não consegue dizer que ele vai ser o futuro da seleção. Eu acho muito preocupante dizer esse tipo de coisa. Eu vi um vídeo já da TNT que faz o questionamento no título. Obviamente que o conteúdo deve ser um pouco diferente disso, deve, né? O título é sempre mais exagerado, mas o Endrick pode vir a ter importância que o Neymar tem para a seleção. Calma. O Endrick tem só 17 anos, o Endrick está só começando. Ele já mostrou que é diferente. Mas tem muito meio para chegar no fim dessa história. Tem muito processo, tem muito crescimento. O Endrick sabe disso. Por etapas. Ele ter tido a oportunidade do Dorival, acho extremamente válido. Vi algumas pessoas falando de titularidade. Poderia ser até pelo momento em que o Brasil não tem um 9. O Brasil não tem um 9. O Brasil jogou com o Rodrigo de 9, mas ele não é um 9. Poderia utilizar o Endrick de titular, mas ainda que não seja, ele precisa ter minutos, ele precisa ter chances. O Lamine Yamal vai ser titular da Espanha com 16 anos. Por que não fornecer minutos, tempo, experiência para os nossos talentos, para as nossas joias? O Endrick precisa e ele já mostrou que pode contribuir. E hoje ele já mostrou que pode decidir. 1-0 de uma seleção competitiva, de um começo muito entusiasmante. Aguardemos para que chegue o meio, que seria provavelmente a Copa América. E óbvio, na terça-feira aguardemos para que tenhamos um outro bom jogo contra a Espanha. Vejo com muito bons olhos. O time da Espanha é extremamente jovem, nesse período de reformulação também, competitivo, e eu acho que pode ser um grande teste para o Brasil. E o quão importantes são esses testes, né? O quanto a gente sentia falta de enfrentar a Inglaterra no amistoso, quando a gente sente falta de enfrentar a Espanha no amistoso, o quanto isso não é melhor do que enfrentar Mali, Senegal e tudo mais. Ponto positivo para a CBF conseguir os amistosos, espero que consiga mais. Ponto positivo para o Dorival, que fazendo um básico, fez com que os jogadores entendessem o que ele queria nesse básico e fez o time ser competitivo com uma seleção que está quase 10 anos com o mesmo treinador e que atingiu uma final de Eurocopa recentemente. Ponto positivo para a estreia de Endrick, para as substituições de
Savinho, de Andreas, da defesa sólida com uma partida só jogada junta, que parecia há mais tempo conviver um com o outro. Uma seleção que forneceu o que nem o que se esperava, forneceu mais do que se esperava e que mostra um bom começo. Uma boa história passa por um bom começo. Aguardemos que tenhamos uma boa história sobre o comando de Dorival. Com calma, com paciência, passo a passo, mas um bom primeiro passo foi dado. Vamos ficando por aqui. Na terça-feira a gente vai falar mais de seleção brasileira. Espero que com uma voz um pouco melhor. Muito obrigado a você que assistiu. Perdão pela falta de vídeos durante essa semana. A falta de voz também fez parte disso. Até o próximo. Tchau.